Então, bom, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. A gente, assim, é um Novas Vozes super especial, porque ano passado a gente acabou não conseguindo organizar, então estamos retomando essa atividade com a presença super especial da Helena Lima, que vai falar desse percurso dela em Moçambique, que a gente sabe que é muito entusiasmante enfim, ela traz todo esse desafio que foi ela iniciar esse percurso por lá. Eu tinha aqui um anotado, então, só para contextualizar, a Helena Lima, ela é psicanalista, ela é agora também associada do Corpo Freudiano de São Paulo, também no contexto do Novo, que é da nossa atividade aqui. Ela está desenvolvendo um projeto escola, que é psicanálise e relações raciais, junto então ao Corpo Freudiano. Depois, se ela quiser falar um pouco dessa atividade e as datas, depois você fica à vontade. Ela é pós-doutoranda da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e ela coordena esse projeto de constituição do campo psicanalítico de Mos, né, de Moçambique. E, enfim, Helena, mais uma vez, super bem-vinda e a palavra é sua. Estamos ansiosos para escutar essa história. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos que estão aqui hoje, nessa noite, aqui em São Paulo, uma noite bem fria, de 14 graus, e mas o assunto é quente. Então, eu quero contar para vocês esse projeto que ele é feito a muitas mãos. E começou com muitas mãos, né? Embora a gente tenha, assim, uma longa história de 8 anos, né? Não é tão longa assim, nem tão curta, mas eu vou ilustrar para vocês. Quero deixar o meu agradecimento ao Gustavo pelo convite, aos colegas do Corpo Freudiano que estão me recebendo com tanto carinho. E esse é um projeto movido a desejo de psicanálise. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Quero agradecer aos moçambicanos que estão presentes e na madrugada de Moçambique, porque Moçambique fica a 5 horas à nossa frente. Então, eles estão assim, e são os protagonistas, né, dessa história. Então, eu gosto muito desse termo percurso, e os próprios moçambicanos se nomeiam como psicanalistas em percurso. E esse tema, né, da psicanálise, ele não veio puro. Ele começou meu trabalho inicial, eu sou bióloga e comecei a trabalhar na área de AIDS quando surgiu a AIDS, o que faz de mim uma clássica, para não dizer velha, ou dizer, né? E comecei na área de AIDS, então, como consultora, trabalhando principalmente o tema da adesão ao tratamento de AIDS. E houve um edital da Organização Mundial da Saúde para um projeto que era para abranger todos os países de língua portuguesa, para estudar e entender a adesão ao tratamento de AIDS por grávidas. Então, o meu trabalho, eu fui aprovada nesse edital e comecei a viajar. Eu viajei muito, porque eu fui para cada um desses países, à exceção de Timor-Leste, porque estava em guerra, mas percorri muito da África, Portugal e aqui mesmo no Brasil, em vários sítios, vendo o que ajudava, o que dificultava a adesão ao tratamento. Isso virou um relatório final, eram 8 países no total, e esse aqui foi o relatório de Moçambique, em 2017. E nesse relatório eu apresentava que eu sou doutora em epidemiologia, então o que é que tinha como número e qual era o abismo entre o discurso triunfalista dos governos e a realidade das pessoas no campo, né, na vida real.
E me apaixonei por Moçambique. Falei, esse é um lugar muito especial, quero voltar. E então, só para dar uma ideia, né? O nome oficial é República de Moçambique, a capital se chama Maputo, e a população, cerca de 32 milhões de habitantes. Cerca de, porque tem uma questão já de base que é nem todo mundo tem o bilhete de identidade. Então, tem muitas pessoas que não têm registro de nascimento nem carteira de identidade. E a colonização portuguesa foi do século XVI até 75, quando Moçambique conquistou sua independência. Então, a primeira vez em que eu fui para lá, eu fui como doutor em saúde pública para trabalhar a questão de AIDS. E esse é um auditório no Ministério da Saúde, e observem a fisionomia das pessoas. Ninguém está feliz aqui. Foi um grande fiasco a minha chegada, porque a gente reuniu na mesma sala profissionais de saúde e os médicos tradicionais de Moçambique. Então, ninguém queria nem olhar na minha cara. Essa moça, chamada Graça, por sinal, Graça, só xará, me viu naquela aflição e ela, na época, era a presidente da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique. Ela viu minha aflição, porque ninguém me respondia, ninguém me olhava. Acho que essa moça representa bem o tédio que está no lugar. E ela falou assim, Helena, você quer uma ajuda? Eu falei, quero. Ela começou a entoar um cântico, bater palma, todos se levantaram, cantaram e a coisa fluiu. Começaram a me olhar, começaram a falar comigo. Então eu senti a força que tinha ali a medicina tradicional, que força era do coletivo, né? Bom, entre 2015 e 2019, eu fui para trabalhar lá nessa autarquia chamada USAID. Só para ter uma ideia do que era a USAID, quando o Trump assumiu o segundo mandato, no segundo dia ele fechou a USAID. Então, acho que eu estava no lugar certo. Assim. E eu era a consultora pediátrica advisor. Trabalhava com as grávidas, com AIDS e os órfãos da AIDS. Lá eles falam SIDA. Então, isso aqui era a minha baia, e era um trabalho que ia de segunda a quinta-feira, manhã e tarde, e na sexta-feira só de manhã. Aí eu falei, o que eu vou fazer sexta-feira à tarde? Marido no Brasil, visto restrito para ficar viajando. Ah, quer saber? Vou fazer um curso de psicanálise, fazer uma transmissão aqui. E aí encontrei esse livro, O Senhor Freud Nunca Veio à África, de um escritor moçambicano chamado Luiz Carlos Patraquim. E ele fala, né? É muito interessante esse livro, porque ele questiona: será que a gente precisa do Freud? O que acontece que nunca veio? Por que ele não veio para a África? Mas ele foi para o Egito, ou ele só colecionou? Enfim, é bem instigante esse livro. E aqui essa Água das Pedras, o cafezinho, que são sempre bons companheiros da psicanálise, né? Comecei a amadurecer a ideia de fazer uma transmissão lá, nos moldes da transmissão no Brasil, que existe nas universidades, uma forma gratuita. Então, aqui os padrinhos do início. Foi dada a largada. Então, esse aqui é o Geraldino Alves Ferreira Neto, que foi para o primeiro andar, contra a minha vontade, mas foi. E o Dunker, e aqui a gente estava em Campinas, e aqui a gente estava lá em Moçambique mesmo. Apoiadores, gente, não só no nome, mas mandando livro, dando ideia, dando apoio moral, assim, inspiração mesmo de mão na massa. Então, o Geraldino doou muitos exemplares do livro dele, 12 lições de Freud e Lacan, e o Christian, além de doação de livros, a gente utilizava não são fascículos do Falando Nisso, os episódios do Falando Nisso,
também. E tinha, assim, o que fazer, né? O que a gente pode fazer como transmissão, e desde o primeiro momento a preocupação em não reproduzir um modelo colonialista. A gente não vai chegar aqui, né? A gente precisa e quer escutar, a gente quer transmitir coisas e quer aprender bastante. Então, a transmissão, nesse começo, né, 2019, a transmissão e-clínica teve essa fase presencial. Os episódios do Falando Nisso, capítulos do livro do Geraldino, as aulas eram semanais e o espaço que nós conseguimos foi na Associação dos Escritores Moçambicanos, a EMO, e não tinha coisas gratuitas, e o curso era gratuito. Então, a gente tinha 140 inscritos. A gente fez 2 turmas com 70 moçambicanos. A divulgação foi por grupos de WhatsApp, grupos de universidade, e então tinha estudante de psicologia, enfermagem, jornalismo, era tinha todo tipo de estudante moçambicano. E de manhã aos sábados eu fazia a supervisão em grupo na minha casa, onde eu morava. Então, e também participei de eventos nas áreas de psicologia, teve um congresso, depois uma jornada de saúde, e então eu fui chegando, mas com esse aporte de coletividade. Quero fazer alguma coisa que seja acessível, né? E aqui era o auditório, o pessoal super compenetrado, todos muito sérios e aprendendo aquilo. E eu sempre fazia uma foto registrando ali o, o dia, né? Aqui, o tripé formativo, isso, assim, já foi a conquista de ter um flip chart, porque a gente não tinha flip chart. Aí tá o flip chart, e eu falando do tripé, e eu mesma ali meio triangulada. Aqui o congresso, que eu participei, é um congresso de psicologia, e fiz uma apresentação, eu estou aqui, ó, sobre psicanálise. Uma coisa que é muito linda em Moçambique, esse tecido azulzinho que vocês estão vendo, chama-se capulana. A capulana é quase que uma identidade africana em geral e moçambicana em especial. Então, quando tem um evento, tem as capulanas do evento. E que é lindo, é uma coisa muito linda, e essa sensação de pertencimento, né? Então, as questões. Como pensar uma transmissão que não fosse colonialista? Seria decolonial? Seria anticolonial? A partir disso, a gente já começou a estudar. Afinal, esses termos são colocados como sinônimos e não são, né? E a gente começou também um acervo de livros, doações de brasileiros na constituição do acervo na Associação dos Escritores Moçambicanos. Eles estavam cedendo espaço para a gente, e a nossa contrapartida era ajudar o acervo. E como é que funcionava isso, né? Meu marido foi para Moçambique, a mala cheia de livros, as obras completas, biografia de Freud, não tinha rigorosamente nada. A psicologia em Moçambique ainda não é regulamentada. E a psicanálise era nomeada como ciência burguesa. Então, Moçambique tem um histórico. A psicologia que é estudada é a TCC, ou sócio-histórica, e a psicanálise é absurdamente limitada. Tinha ali alguns psicanalistas trabalhando com Lacan e, em geral, cobrando um salário mínimo por uma sessão. Então, a psicanálise realmente estava limitada a uma forma ali de transmissão. Então, essa aqui é a frente da associação, gente. Essa escadaria, é um lugar lindo, lindo. Aqui o Índico, e aqui um escritor moçambicano, chamado Amossi Mukalev, que leu para os alunos a história o mito de Édipo, porque eles não conheciam. Então, pelo livro do Geraldino, ele fez a leitura, e aqui o pessoal
depois dessa parte. Bom, quando termina o semestre, eu ia voltar para o Brasil, fez-se uma festa. O que eu pensei que fosse, então a gente certificou os alunos, né? O que eu pensei que fosse uma festa de encerramento, eu estava sendo casada coletivamente com aquele grupo. Foi um casamento coletivo. Então eu ganhei o anel, o colar, a capulana do casamento, o bolo, porque a boa festa precisa ter bolo, e canimambo, que é obrigado. E em Moçambique, em geral, quem é psicólogo é doutor, eles chamam de doutor. Então, aqui, a, a cerimônia, a gente fez uma despedida e barra casamento coletivo. Então, foi essa cerimônia com cantos, com fardos de água potável, foi uma coisa. Bom, aí a gente continuou eles continuaram, eu vim embora para o Brasil, e eles continuaram com grupos de estudos e a gente tirava as dúvidas pelo WhatsApp. Gente, aí eu vi o terreno pedregoso dos colegas psicanalistas que diziam: que horror! WhatsApp! Para tirar dúvida, isso não é psicanálise. Aí quem chega, aqui o grupo de estudos, eles mandavam foto, mandavam as dúvidas e tal, a gente se manteve em contato. Então, esse grupo, aí chega a pandemia. E aí, aquilo que foi uma heresia no segundo semestre de 2019 virou a vidinha de todo mundo, que foi assimilar a vida virtual. Então, na pandemia, começaram então as telinhas e a gente retomou o curso. E a gente criou essa tradição de todo início de ano letivo fazer uma aula magna com o Christian, e que é um dos padrinhos e é padrinho até hoje, e todo o início de semestre letivo tem a aula magna. Quando teve a Covid, gente, eu olho isso assim com o coração apertado, né? Olha o que a gente passou e de vacina, e psicanalista não era profissional de saúde reconhecido, não tinha direito, e enfim, foi um sufoco. E a gente continuou a transmissão, e aqui uma parte do pessoal daqui e de Moçambique que participou, ah, praticamente todos estão até hoje nesse projeto. E aqui também mais uma turma da equipe, daquela época, hein? E a gente, além da transmissão das aulas online, gratuitas pelo Zoom, a gente desenvolveu atividades complementares, assim, desdobramentos. Então, uma série se chamava Diálogos da Psicanálise com reticências. Literatura, mindfulness, teatro, escuta, os pós-freudianos. Então, a Renata Kronberg falou sobre a vida da Sabine Spielrein, François Doutor, grupos de estudos derivados, né? Relações raciais e psicanálise, grupo de estudo sobre decolonialidade e psicanálise. Então, a gente foi estudar. Eu, pessoalmente, fui fazer letramento racial, fiz vários cursos de africanidades e letramento, porque tinha muitas questões, né, a se tratar ali. A gente trabalhou a biografia do Freud, encontros específicos para isso. Depois, no outro semestre, todo sábado, um sábado do mês, tinha um caso clínico daquele livro da Autêntica, os casos clínicos de Freud, que Freud atendeu. Aí, em 2022, a gente continuou com a transmissão, Daniel Omar Pérez, de Campinas, participou bastante, e a gente organizou um congresso de psicanálise em 2023, em fevereiro. Então, esse projeto todo se chama Constituição do Campo Psicanalítico de Moçambique. E a gente fez esse evento lá em parceria com a Associação de Psicologia dos Psicólogos de Moçambique, a APM,
A universidade pública que tem lá, que é a Universidade Eduardo Mondlane, seria equivalente à nossa USP, e o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, pela TESFIP, ao qual eu pertenço desde o começo. Então, a gente levou um grupo de brasileiros, aqui é o Dr. Boy Efraim, que é um psicanalista moçambicano, que ajudou muito, é um parceiraço, e era um evento híbrido e gratuito. O que a gente não pensou, coincidiu com o carnaval no Brasil, era o carnaval em 2023. Então, algumas pessoas falaram que chegavam da balada do carnaval e iam assistir, outros assistiam para ir para o bloquinho, enfim. Mas foi num carnaval e foram dias inteiros de evento. Aqui, Augusto Guambi, que morou e estudou aqui no Brasil também, tem um bom intercâmbio de Moçambique com várias universidades públicas daqui do Brasil. E aqui o Jorge Casicas, que está assistindo a gente, ou escutando, com o Dunker e o Geraldino, numa das tantas reuniões que nós fizemos. E aqui a gente foi lá na TV, esse aqui é o Timóteo da Rocha, que também trabalha muito com o livro do Christian, o Palhaço Psicanalista. E esse prato, gente, chama-se matapa de caranguejo. É um dos pratos mais deliciosos e típicos lá de Moçambique. E, em geral, com aquele aroma de coco e peixe, uma delícia. E o final do congresso, o bolo, né? A gente partindo do bolo e as capulanas e tudo mais. E esse a gente foi conhecer esse lugar chamado O Farol, também ali na beira do Índico. E, enfim, a gente fez muita coisa. Oh, o Jorge, impressionante rever a trajetória. É, Jorge, assim, é mesmo. E aqui, né, no auditório, o auditório sempre bem cheio na universidade pública, o Dr. Boy, a Ercília, Ruquet, as pessoas de lá. E aqui, nesse cantinho, gente, a gente estava na Fundação Fernando Leite Couto, com o Mia Couto. Então, a gente, além de tudo, quando termina o evento, a gente é convidado, e o Boia, Dr. Boia, é amigo de infância do Mia Couto, e lá fomos nós, nessa sala cheia, ficar proseando com Mia Couto. Aqui algumas curiosidades, né, de Moçambique. Esse veículo de transporte chama-se My Love. Por que ele se chama My Love? Vocês podem ver que está todo mundo espremido, apertado. Quando o carro freia, beija, My Love. E foi proibido depois. Mas muito tempo era o transporte muito comum lá. Aqui ainda a Ruqueia Kalu, que é uma excepcional figura. Aqui a gente estava na Embaixada do Brasil, em Moçambique, para fazer um convênio. E aqui eu fazendo graça com minha Couto, né? Tadinha. O auditório bem lotado. E aqui uma dança macua, que foi um estrondo. Eles trouxeram essas pessoas de lá. E, e aqui os padrinhos do momento, daquela época. E aquela foto, Gustavo, que você falou, eu, Christian, lá no Índico, alguém bateu e ficou assim, a calça arregaçada, eu achei que ficou demais, sabe? E o grupo nós fomos em 15 brasileiros, e lá muitos moçambicanos parceiros. E aqui o Geraldino e o irmão, que é o João Lembe, do Rio de Janeiro, eles têm 3 anos de diferença. Mas eles começaram a brincar que eram gêmeos. E os gêmeos, porém, em Moçambique, os gêmeos não são assim uma festa, né? Eu falei, olha, gente, vamos trocar de brincadeira, porque aqui é diferente do Brasil, se bem que aqui no Brasil mesmo essa questão dos gêmeos é complicada. Então, a gente teve esses bons momentos ali, e em fevereiro, nesse congresso, foi a criação da Comunidade Psicanalítica de Moçambique, a COPCIMO.
Então, leram estatutos, fizeram, assinaram publicamente, então, criou-se oficialmente essa comunidade, essa associação. Bom, aí vem 2024, a partida do Geraldino, que foi muito sentida por todos nós. Ele era o brasileiro que mais atendia moçambicanos. Então, a gente, além da transmissão, a gente sempre cuidou da clínica. E a clínica num valor que eu já vou explicar para vocês como é que estava funcionando. E aí o Christian fez essa homenagem ao Geraldino, está no YouTube. A gente fala do projeto e eu participei, os filhos do Geraldino participaram, uma homenagem muito bacana, muito sentida, assim, né? Bom, começam as aproximações e o pessoal da Copsimo começa a participar do Lapsus, do Laboratório de Psicopatologia Sujeito e Singularidade, do nosso querido Mário Eduardo. E o Mário Eduardo, aos poucos, foi assumindo o lugar de padrinho. Então, tenho dois bons padrinhos nesse projeto no Brasil, e os moçambicanos participaram do seminário do Lapsus nas primeiras aulas. Trouxeram um médico tradicional para falar a noção básica, o que é a medicina tradicional em Moçambique, né? E apresentar um pouco da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, a AMETRAMA. A força dos tradicionais lá é imensa, porque todos eles têm uma ligação fortíssima com as famílias. Então, a relação de confiança, em primeiro lugar, é com o tradicional. Depois chega o ocidental e olhe lá, né? Aí, esse ano, fevereiro desse ano, a Copsima organizou as jornadas de psicanálise. Só eles organizaram. Então, assim, as crianças cresceram. Aqueles garotos de 2023 que participaram do congresso organizaram as jornadas. Então, integralmente planejada por eles, um orgulho, um orgulho. Então, foram 2 dias inteiros de mesas redondas discutindo saúde mental. O lema, o tema do evento foi: quem cuida da saúde mental, cuida da vida. E lá fomos nós, os brazucas. Então, aqui está a Miriam Debier, Mesan, a Silvia Vargas, que é do nosso, falando dos brasileiros, né? A Ivoti, esposa do Renato, e os moçambicanos recebendo a gente, a Ruquéia, a Ercília. Então, já de cara, a gente já chega no aeroporto com os mimos e a recepção. Aqui já é o evento na Universidade Eduardo Mondlane. Essa mesa estava o Mesan, estava o Mário Eduardo, e era aniversário do Mário Eduardo também. Aqui o Narciso, o moçambicano. Aqui já mais para o final, cada um com sua capulana. E aqui a Paulina Chiziane, não sei se vocês conhecem, é uma escritora moçambicana que ganhou o Prêmio Camões em 2023. E a filha dela foi aluna do curso. E eu não sabia que a filha dela era a filha dela, porque ela não usa o sobrenome. Então, aqui a gente foi visitar a Associação dos Escritores Moçambicanos, a Ruth, que é a secretária lá, que ajudou muito na época do presencial, a querida Marli, que está aqui com a gente, pelo que eu vi, e a gente saiu daqui, ainda pegou um tuk-tuk, que lá se chama Chopela, e desvairados por Maputo ali. Aqui é um trabalho muito importante de crianças que são abandonadas, e é um orfanato que fica na periferia, fica em Marracoene, e os diretores desse orfanato foram alunos do curso. Foram alunos no presencial e depois seguiram. Aqui ainda lá no evento, aqui o Dr. Boy, a Isildinha, fez parte da delegação, a Paulina,
Ana Lúcia, eu, a Miriam Debier, a, a Isildinha com a Paulina pareciam assim, irmãs que tinham sido separadas no nascimento. O entendimento das duas, uma coisa muito forte. Essa é a filha da Paulina, que foi minha aluna, Salomé. Jorge Cascassi, aqui o Mário Eduardo, Narciso com a Gilda. Aqui foi no primeiro dia do evento mesmo. E aqui, gente, eu estava desmilinguida de chorar. E a Paulina me consolando, a Isildinha ali de olho, e a Rosângela fez essa foto. Não era eu ali. Foram muitas homenagens, assim, muito agradecimento pelo volume que tomou, né? O Timóteo, a Rosângela, o Armando. E aqui a gente celebrando, né? As nossas capulanas. Como era aniversário do Mário Eduardo, então o bolo também foi com ele e para ele. As jornadas científicas de psicanálise, terceiro aniversário da Copsimo. E aqui quero só fazer uma pausa. Tudo bem até aqui, gente? Oi, Helena, tudo ótimo, tá? Eu acredito que estamos todos adorando. Que ainda tem mais história aqui ainda. Fica à vontade. Então, Que prazer te ouvir, Helena. Tereza oi, aqui. que bom. Que bom, Tereza, que a gente está só na vida virtual, sem som, né? Ao Jorge, maravilha também. Então, vou continuar aqui mais um pouquinho. Aqui, gente, é um jardim muito especial em Moçambique, chamado Jardim Tunduro, onde são feitos casamentos todos os sábados pela manhã. E a gente fez questão de ir lá e conhecer. E aí a gente escuta um assovio, assim, achando que é pássaro. Agora, se vocês olharem aqui, vejam a árvore como é, lotada, só que são morcegos. É um santuário nacional dos morcegos e é muito impactante. Então, você olha de longe, é uma árvore com galhos, com folhas, estão todos aqui dormindo. E são morcegos frugívoros, enfim, é um santuário. Então, muitas vezes está acontecendo o casamento na parte de baixo e os morceguinhos ali assoviando. Aqui mais um pouco da nossa celebração, um pouco mais. Aqui, uma experiência ímpar que a gente teve, que foi ser recebido na casa da Paulina Chisiane. Ela recebeu a gente ao pé da árvore, então as cadeirinhas ali e tal. Assinou pilhas de livros com uma paciência. Choveu, parou de chover. E aqui o grupo todo de brasileiros e alguns moçambicanos, que estavam principalmente da Copsimo, que estavam ali com a gente. E foi uma experiência ímpar, gente. Essa aqui, a Paulina, né? A Patrícia, esposa do Mário Eduardo, o Mezan, Ivoti, e, enfim, um grupo. Foi um dia inesquecível, assim, foi muito intenso. Para quem ainda não conhece a Paulina Chesiane, recomendo que leia Niquete, uma história de poligamia, que é um carro-chefe, assim. E aqui a Miriam Debier, eu de novo de dengo com a Paulina, aí já fiquei folgada, fiquei de vez. Aqui a gente estava na Fundação Fernando Leite Couto, o Mário Eduardo e a Miriam, que dupla, gente. E no quintal da Paulina Chesiane. Aqui a gente voltando para o Brasil. Então, essa era essa delegação nessa turma. Então, o projeto, nesse ano de 2026, a gente faz e trabalha a transmissão por módulos temáticos a cada bimestre. Então, o primeiro bimestre, o módulo foi sobre trauma. E agora, no segundo bimestre, está sendo psicopatologia.
Já teve aula sobre luto e melancolia, e agora vai ter aula sobre neurose e psicose. Uma outra mudança que a gente fez foi priorizar psicanalistas vinculados a instituições de formação e universidades. Então, tem o pessoal do SEDES, tem o pessoal do CEP, tem a PVP, que é do Vale do Paraíba. Então, a gente tem, assim, a vinculação diferenciada. E uma outra coisa, a reativação da clínica num caráter duplo. A clínica como clínica escola e clínica social. Então, o atendimento, ele é para os moçambicanos, e feito por analistas brasileiros e moçambicanos. Então, a gente trabalha com supervisão semanal e o atendimento a um valor que é considerado social. Só um segundo. Perdão, era o vento. Era o vento batendo a porta. E o que a gente percebeu, né? Que para os moçambicanos, a gente notou um gosto pelo estudo e um estudo até mais aprofundado. Então, vários foram estudar psicologia, outros que já eram psicólogos foram fazer mestrado, se incentivaram a criar novos vínculos com outras universidades, lecionar. Então, começou a capilarizar bem lentamente. E a clínica com os analistas brasileiros, seguindo um modelo de circulação de dinheiro que foi proposto pelo Christian e a gente aceitou fazer. Os pacientes atendidos não pagam para os analistas brasileiros, eles pagam para a Copsimo. Então, isso ajuda a fortalecer a organização, né? E promove uma outra forma de circular dinheiro. As discussões clínicas para ajustes nos critérios de ingresso, permanência e possível desligamento de pacientes. É complicado, gente, porque tem o fuso horário, então são 5 horas à frente em Moçambique. Muitas vezes tem uma falta de energia, às vezes tem a energia e a telefonia não está operando, são várias limitações, então não dá para a gente estabelecer assim, ó, faltou 3, cortou, como muita clínica escola faz. Então a gente vai caso a caso e a gente está reerguendo a, a clínica, porque em outubro do ano passado teve eleições em Moçambique e após as eleições teve uma guerrilha interna para ser, né? Teve um movimento muito forte de luta armada. Então, a gente precisou suspender todas as atividades. Havia 2 candidatos, o candidato que perdeu começou a deslegitimar a eleição e teve guerra e começaram a atacar, inclusive, civis. E vocês devem estar se perguntando, como assim a gente não sabe disso? A gente não sabe nada da África. São 54 países fechados, em que a gente sabe pouquíssimo quando sabe. Então, não se estranhem, não se espantem com esse não saber, né? Então, esse projeto é parte do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, está vinculado ao Lapsus, Laboratório de Psicopatologia, eu pus subjetividade, ninguém conta para o Mar, da Unicamp. Inclusive, eu entrei no pós-doutoramento esse ano com esse projeto. Meu pós-doc é sobre o projeto de Moçambique. A Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem o Leandro, que coordena a clínica, nós temos estagiários agora, então está aumentando aí o escopo. A Urcamp, que é uma universidade da região da Campanha, em Bagé, no Rio Grande do Sul. A PVP, Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba, e a própria Copsimo. Então, esse é o grupão que constitui esse projeto hoje.
Então, em 2026, estou eu aqui com os coordenadores, e tanto o Christian como o Mário Eduardo sempre participando, não só com o nome que eles têm, mas com ideias. Então, nós vamos fazer, já vou lançar aqui em primeira mão, primeira semana de março do ano que vem, a gente vai fazer um grande evento, um dia na USP, um dia na Unicamp, e todos os dias com transmissão virtual, sobre psicanálise em Moçambique. Então, preparem as agendas, reservem a primeira semana de março, porque vai ter. Então, essa coordenação da clínica, o Leandro e a Silvia Vargas. E o que faz, né, a coordenação da clínica? Seleciona os analistas, vê os pacientes possíveis, organiza horários e tudo mais. E uma pessoa que está tanto na clínica como na transmissão é a Marli Lombardo, que está ali quietinha, mas ela é, assim, a nossa. Está aqui o nome dela, Marli. No campo, parece que é um campo de girassóis, né, Marli? Então, esse é o grupo uma parte do grupo, gente, porque muita gente eu não tinha foto disponível, não tinha como, mas tem mais estagiários, tem mais analistas, tem mais pessoas participando, e de norte a sul. Então, tem o pessoal de Goiânia, o pessoal de Bagé, o pessoal da Bahia. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, agradecer ao convite, abrir para perguntas, comentários e tudo mais, que é muita coisa, né? Que legal, Helena, obrigado. É maravilhoso, é entusiasmante, né? Esse percurso aí de tantos anos, é muito legal. E eu imagino que todos tenham muitas questões, né? Mas eu fiquei pensando numa primeira, assim, que se fez uma questão a partir do livro, né? Como é que era lá? Será que a. O senhor Freud nunca veio à África, né? Esse E tinha uma questão, né? Será que precisa, né? será que apito toca, Freud? E com uma cultura tão diferente, né? Como você falou lá, eles não tinham conhecimento do mito de Édipo, né? Eu acredito que tem um entrelaçamento com outras mitologias, a presença forte do médico tradicional, né? Então, eu fiquei pensando em poder escutar um pouco disso, né? O que que você foi recebendo, né, dessa cultura para o pensamento, tanto da transmissão quanto do próprio desenvolvimento da psicanálise, que, enfim, em algum momento ela começou no quarteirão, né, de Viena do século XIX, né? Contextos tão distintos, né? Enfim, achei que poderia pensar um. Legal, Gustavo. Eu vou dar um passo atrás, que Uhum, foi a minha visita lá em 2015 como representante da ONU para uhum, fazer esse diagnóstico, afinal, o que ajuda, o que atrapalha as grávidas e tal. E, de cara, a minha recomendação, e era uma recomendação muito forte como consultora da ONU, era unir médico tradicional e médico ocidental. Unir, porque tinha uma relação meio serviçal dos uhum, ocidentais usarem os tradicionais para aumentar a adesão ao medicamento. E o uhum, tradicional ficava pé da vida, não, não sou garoto de recados, assim, tem uhum. toda uma sabedoria, toda uma coisa. Então, foi uma recomendação e passou, a partir de 2015, a AMETRAMA, a Associação dos Médicos Tradicionais, passou a ter uma sala no Ministério da Saúde a partir dessa recomendação. Então, foi visceral esse primeiro contato de um olhar não só epidemiológico, não só. E onde entra a escuta psicanalítica o tempo todo. Então, quando teve uma questão que era assim, o que ajuda você na adesão, uma grávida e tal, com burca? E aí ela olha para mim, aquela burca que só vê o olho, grávida, burca, porque eu não sabia quanto era islâmico Moçambique, e é bem islâmico. E ela vira para mim e fala assim: doutora, é uma questão de gênero. E eu falo: questão de gênero? Como assim? Gênero alimentício, doutor, não temos comida suficiente para tomar os remédios. Então, ali, a minha escuta deslizou para, afinal, o que está acontecendo ali, né?
E essa proposta da psicanálise se deu a partir desse vácuo. Eu falei, como assim? Não tem nem a biografia do Freud. E que diferença faz? E a partir do meu ingresso no pós-doutorado, eu fiz uma entrevista com 48 moçambicanos que estão desde o começo, chegaram depois, mas estão no processo, né? Esses 48 disseram, com várias expressões, assim, na sessão de análise, na psicanálise, eu posso falar realmente o que eu penso. Eu sou livre para falar o que eu quero. Então, essas respostas me responderam aquelas questões lá de trás. Se a psicanálise tem essa potência de abrir espaços num país difícil, para que a pessoa se sinta confortável para dizer exatamente o que pensa, então já é uma alegria muito grande. Esse é um ponto. E o outro Uhum. ponto, Gustavo, é o quanto, por exemplo, no curso presencial, as aulas sobre luto, eles explicavam como eram os lutos, os rituais de luto nas etnias às quais eles pertenciam. Riquíssimo, muito, muito lindo. E, ao mesmo tempo, que tipo de condição é necessária para se fazer realmente uma análise. Então, é uma psicoterapia, não, e a análise mesmo. Aí, uma outra coisa que foi muito forte, né? Na aula sobre interpretação dos sonhos. E aí, eu toda entusiasmada, nossa, um dos meus temas. E aí, como é que é o trabalho com sonhos e tal? Aquelas caras fechadas, assim, já deu alguma coisa errada aqui. Aí É. uma pessoa falou assim, Helena, nós não somos xamãs. Quem trabalha com sonho é o tradicional. A gente não é tradicional, a gente não trabalha com sonho. E aí fiquei passada e engomada e comecei a apresentar para eles os livros do Freud, os sonhos do Freud, que eles não conheciam. E a partir daí, depois eles, não por acaso, fizeram aquele grupo de estudos que eu mostrei a foto sobre interpretação dos sonhos. Também se apaixonaram. Então, acho que teve esse movimento todo e que ainda está em construção, né? Mas esse aprendizado, putz, quando na primeira supervisão, assim, supervisão em geral pode ser assim aversiva, mas eu fiz o possível para que fosse palatável, que não ficasse com cara de auditoria, e eles rapidamente pegaram o espírito da coisa. Então não é só de consciência para consciência, não é só, não, né? Nós estamos dialogando numa outra, porque não é fácil explicar o básico do que é o inconsciente. Então, não sei se É. eu respondi, Gustavo, mas eu fui um pouco por aí. Não, acho que tá, acho que é muito interessante. Eu ia até te perguntar isso, né? Você falou, não é fácil, né? Não é fácil aqui, não é fácil lá, mas como é que é essa receptividade? Porque a gente, né, a gente resiste a esse saber que tem particularidades, né? Né? Então a gente faz o tripé, a gente faz análise, a gente vai se envolvendo e tentando, né, transformar uma maneira, muitas vezes enrijecida, né, de pensamento enfim, que vai junto com a própria análise, né? Como é que é isso lá, né? Essa resistência a esse saber, como é que você Eu começou um pouco acho, eu, falando disso? eu acho, Gustavo, que a gente contou com o fator novidade, Uhum, porque era algo quase no limite do proibido, assim. uhum, Então, era algo novo. Eles tinham tido, para vocês terem pra você ter uma ideia, em 94 começou o primeiro curso de psicologia, que tinha um semestre de psicanálise que, segundo eles, ficava restrito a estudar a Ana O. Então, era a curiosidade para aprender melhor, para saber mais, eu acho que foi um dos fatores. uhum, Uma aluna que eu até assim chegou e falou assim: eu vim aqui aprender porque eu odeio Freud.
Eu quero saber por que eu odeio Freud se eu não conheço. Uhum. E eu acho que um outro fator importante foi a questão da gratuidade. Então, alguma coisa de livre acesso, que teve continuidade, que se sustenta. Então, assim, é uma coisa que não entra dinheiro. Todas as pessoas que participam, participam pelo desejo de psicanálise, desejo de atender, desejo de construir. Então, tem uma rotatividade no corpo docente, tem uma rotatividade. E lá, o grupo se mantém. Eles construíram laços também de amizade, então conversam. E esse evento de fevereiro foi assim de uma intensidade afetiva impressionante, porque aí alguns deles se reencontraram, estavam sem se ver, só se viam pela tela e se reencontraram pessoalmente. E, e a gente foi num grupo bem grande, dissolvi um pouco, mas, por exemplo, uma das pessoas, das alunas de lá, pegou, foi com o Mário para Mafalala, que é a maior favela de Moçambique, foi Uhum. conhecer. E então, assim, tem uma adesão à psicanálise como novidade, como um tema novo, uma área do saber muito diferente, e a forma como a gente está levando é uma forma de equilíbrio. Eu falo isso aqui, mas eu quero escutar aquilo lá. Então, eu Uhum. estou trazendo essa peste, e que peste eu estou levando? E sempre com muito respeito a isso que já desde a minha primeira ida para lá, que é essa compreensão do que é que tem força lá. Então, o que é que tem força lá? São os tradicionais, a própria literatura. Então, e essa vivência, convivência com a Paulina, foi uma coisa que a gente ficou assim, a gente não conseguia nem falar com ela. Agora, me veio uma questão aqui com relação a como é que são essas supervisões, né? Porque parece que vão tendo especificidades, né? O primeiro slide praticamente que você mostra é assim, ó, tive que ter um canto lá, né, naquela palestra para quebrar um gelo, né? Você é uma pessoa totalmente, né, banhada pela cultura deles, né? Então, o seu atendimento, enfim, tá mais próximo de algum do entendimento dessa cultura. Como é que é para o brasileiro que se cadastra e vai atender e não tem essa proximidade? Por isso que a gente resolveu fazer escola barra social. Por Uhum, quê? Porque, primeiro, que é todo mundo online. uhum, É tudo online, já é um atravessamento. Segundo, a questão racial. Como é um urbanoide, tipo eu, paulistanésima, não sei o que, atender alguém rural e tudo por uhum, mais, né? Então, ó, o que a gente está fazendo, Gustavo, é esse alinhavo, passo a uhum, passo. Então, cada uhum, um, nós temos 4 ou 5 supervisores, então a gente tem um horário fixo. Então, toda última sexta-feira do mês está o horário da supervisão. E aí vem os brasileiros que estão atendendo e trazem as questões. Acho que a questão que mais pega é do Islã. uhum, Então, por exemplo, tem um colega que é de Goiânia com uma filha, mulher adolescente, namorando. E ele estava atendendo um adolescente que tinha 4 namoradas e que ia casar com 3 e que não sei o quê. Então, o choque passa pela questão cultural com esses dois, por isso que a gente foi estudar racismo, foi estudar Islã e capacitando. Então, é passo a passo. Quando eu falo assim, está em construção mesmo. então mesmo, né? Para você também, né? Bom, Sim, ó, para todos é, nós. São é, muitas mãos, são muitas mãos, muitas né? mãos. Enfim, eu tenho muitas curiosidades. Eu sei que eu vou matar muitas delas depois quando eu for almoçar com a Helena, que a gente vai combinar um almoço. Eu vou fazer inveja para vocês, porque ela me deu de presente um tecido, uma capulana, né, quando ela voltou dessa vez. E vou passar então a palavra, que a Celi levantou a mão. Acho que é. Ai, Celi, querida. Só para Oi, Helena. situar o pessoal, a Celi, a gente se conhece desde os tempos da implementação da redução de danos em São Paulo, ano 2000. Há muito tempo.
Acho que até um pouquinho antes, mas enfim, Sim, sim, não, de trabalhar junta. de trabalhar juntos, né? Então, e aí, Helena, muito bom te ouvir e também conhecer mais detalhadamente essa história que eu acompanho desde que você foi para Moçambique, desde que você foi trabalhar com os países de língua portuguesa, né, projetos comuns, enfim. Nessa época, um pouco depois, vieram os moçambicanos aqui para São Paulo, eu acompanhei, para conhecer um trabalho de AIDS, vários trabalhos, um deles um de crianças, que era um pai de santo que cuidava e tal. E eles me fizeram uma pergunta que era assim: por que que vocês aqui no Brasil, quando as pessoas mais precisam de ajuda, vocês colocam numa instituição? E aí eu fiquei pensando que era bem diferente o jeito, né? Porque nós, quando alguém está doente, nós cuidamos mais. Alguém da família se dedica a isso, né? Tem uma diferença. E eu fiquei pensando no caráter coletivo de solidariedade que eles têm, até pela história de muitas guerras e tal. E se aí eu quero te fazer a pergunta, duas perguntas. Primeira, se tem algum trabalho de grupo, de formação de trabalho de grupo em psicanálise que vocês fazem, se isso é uma demanda ou não, e se com a questão da AIDS, se tem essa proximidade da psicanálise e AIDS, na medida em que você tinha essas duas vertentes na sua ida para lá. É isso. Olha, Celi, formalmente, a gente não se coloca como instituição formadora em psicanálise. O que a gente tem? A gente faz a transmissão, que é aberta, que é gratuita e que é online, que eles participam. A gente faz a supervisão, faz o atendimento, mas a gente ainda não se nomeia ou se intitula como uma instituição de formação. E esse link da psicanálise com a AIDS, vários deles estão fazendo. Então, por exemplo, o Jorge Cascas, que é enfermeiro de UTI, faz. A Celi Ricardo, a Selma Ricardo, que também é aquela Celi com Y, nem tinha associado, e que também trabalha diretamente, mas ainda muito incipiente, muito nessa perspectiva de como é que isso ressoa lá no cotidiano deles. Então, por exemplo, quando tem aquela guerra que vão e tomam bala e tudo, e que a gente estava preocupadíssimo com eles. E eles, de vez em quando, conseguiam mandar, ó, oh, estamos bem, estamos protegidos, tal, porque tudo é monitorado. Então, tem essas dificuldades que a gente nem sonha e que vão para além da condição de falta de energia e tudo mais. Mas é a semente lançada. Então, desses 48 que se colocam como psicanalistas em percurso e tal, a gente faz essa aposta de que eles vão seguir, de que eles vão. Inclusive, esse evento que a gente vai promover em março é para arrecadar dinheiro para trazê-los no segundo semestre por um tempinho para conhecerem aqui e tudo mais, né? Porque todos os movimentos, as nossas duas idas para lá, a gente que bancou, a gente que quebrou, porque a gente teve patrocínio algum. Quando eu falo é puro desejo de psicanálise, é isso mesmo. Então, não sei se eu te respondi. Respondeu, sem grata. Então vamos passar a palavra para o Alan. Ah, gente, eu acho a Helena uma pessoa de muita coragem para fazer tudo o que ela faz, não é? Mas eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. Eu estava. O que eu não tinha consciência é que ela disse que eles são basicamente muçulmanos. Isso faz uma grande diferença, né? Porque estão nas grandes religiões monoteístas.
porque eu estava, de repente, lembrando o trabalho de um amigo meu, que eu não vejo há muito tempo, mas que eu encontrei. Ele é um americano que gosta de psicanálise francesa, que lê Lacan e tal. E faz, ele é psiquiatra, psicanalista e se interessa por psiquiatria etnográfica. E ele estudou muito o Senegal, porque é francês. E tem muitos livros sobre como os africanos de Senegal tratavam as neuroses, as psicoses. E então ele diz que os franceses descreviam o ritual, o que o xamã falava, tudo isso, em grande detalhe. Só tinha uma coisa que os franceses não entendiam: é que chegava uma hora que a terapia era. E aí eles fazem música e dançam. Pois esse meu amigo, além de tocador de jazz, ele fez um ensemble de música africana em New Jersey. E um grupo contratou um nigeriano que era chefe do departamento de música africana. E quando eu fui visitá-lo, estava o maior batuque que eu nunca tinha ouvido, tão fantástico como nessa casa vitoriana, de nada. E por quê? Porque eles usavam tambores todos da África e os mais variados tambores. E ele era todo dedicado a eles. Ele falou: mas eles são muito superiores a nós. Eles conseguem muito mais resultado com psicóticos do que nós conseguimos. E ele disse: você precisa entender o que acontece se você faz a música, não basta ouvir a música. Você precisa ouvir a música, porque você aprende a dissociar a mão direita da mão esquerda. Você começa a ouvir o seu parceiro tocando em 4 canais. Isso, quando você chega em 8 canais, você está no estado de consciência alterada. E ele falou que, para ensinar isso, esse mestre nigeriano criou um método, porque a mão direita faz uma coisa, a esquerda faz outra, e eles tocam e você não coordena, né? Então, ele via assim o quanto era para aprender o nosso modo. Tanto é que eles criaram todo um negócio de terapia de dança nos Estados Unidos, que entrou em conflito com a psiquiatria, que ultradrogava os pacientes. Mas eles, no Senegal, não são muçulmanos, são pagãos. Tem múltiplas. É como o nosso candomblé. Você tem os orixás. E os orixás são as potências da natureza, do rio, da água do mar. Mas quando você está num ambiente muçulmano, isso já não é mais válido. Então, a minha pergunta é: a gente vai aplicar neles a psicanálise ou a gente pode modificar a psicanálise ouvindo eles? Quer dizer, porque o que eu estou vendo, assim, a psicanálise que você faz é isso, levar Freud, né? É a mesma coisa. Será que eles precisam nesse sentido? Ou precisam justamente porque estão dentro de uma religiosidade monoteísta? O Alan parece que caiu, ou caiu a conexão dele. Quem mandou mexer com os deuses? Ótimo. A Caiu a conexão dele minha caiu. internet. Mas você voltou. O Voltei Alan, mas agora. assim, tem muçulmanos, mas tem católicos,
tem uma diversidade, né? Os evangélicos estão querendo chegar e chegam mais ou menos. A minha percepção até aqui é que a palavra liberdade é que está mais associada com a psicanálise do que necessariamente o inconsciente. Então, quando eles dizem, nas análises, a gente pode falar o que realmente pensa, porque existe um ambiente politicamente muito diverso do nosso, muito mais difícil, e acho que vai um pouco por aí. Mas eu não acho que seja aplicar a psicanálise. Eu vejo como apresentar a psicanálise e eles fazerem as costuras, porque não sei se você reparou nas fotos, tem muçulmana com hijab, tem aquelas que preservam a etnia, todos os eventos que a gente fez, os 2 grandes eventos, tiveram muita música. Nesse recente, teve um show de berimbaus, uma orquestra de berimbaus, e que não era parecido com o berimbau baiano, era outra pegada. Inclusive, um dos rapazes, acho que está aqui, que é o Plínio, que toca pandeiro, mas toca pandeiro, um pandeiro no meio dos berimbaus, é uma coisa de louco. Então, tem essa força da música, na dança macua, nas raízes, e penso um pouco que, assim como aqui no Brasil, né, no congresso da WPA, que a gente terminou num sambão rasgado lá, foi espetacular. Acho que tem essas parcerias, esses diálogos, mas eu não vejo ainda uma forma de ensino-aprendizagem ou uma integração num campo novo de saber. Eu acho que ainda assim estamos abrindo picada na floresta com alicate de unha. Essa é a minha impressão. Poxa vida, com alicate de unha. Essa é boa. É, mas eu acho Tem, que como você falou muito, mas tem uma predominância, né, sim, dessa dimensão muçulmana, do Islã. né? Tem, e esse é o maior choque, Ala, desculpa te cortar, é o maior choque até aqui dos analistas brasileiros com os pacientes moçambicanos, porque a gente tem pouquíssima familiaridade com o Islã. Então, quando alguém chega, porque é a terceira esposa, pode ter 4 se puder sustentar, e mesmo no namoro, e outras questões, por exemplo, lá, a relação entre 2 homens é punida com prisão ou morte. Não existe Em Moçambique, em Moçambique. e o que Eu você fiz faz um. com o paciente homossexual? Então, o Mesan pegou um menino para conversar com ele sobre isso. Mesan, Meu o que Deus! a gente faz e não sei o quê. E o Mesan estava um pouco surdo e falava assim: o quê? Gay? Pinto? A gente abafa o caso, porque, em princípio, entra nessa que eu acho que é uma pedra angular nossa, como psicanalistas, que é o sigilo. Então, tem barra não tem, escuto barra não escuto, e é um começo bem. Quando eu falo difícil, então, um outro exemplo. Quando eu estava lá trabalhando em Moçambique, fui chamada para fazer uma palestra sobre justamente redução de danos. As palestras que a gente fazia aqui no ano 2000, e então, só que, primeiro, não se admite a existência de usuário de droga injetável. Então, simplesmente se diz, não tem. E como a epidemiologia é feita com estimativas, a gente não tem dados epidemiológicos robustos, vai conduzindo desse jeito. E sempre com muita cautela, sempre. E tem um limite que eu acho bem importante e que a gente cuida muito no grupo, que é para não cair no folclórico. Então, descrever sem que aquilo fique um assombro, uma coisa assim. Então, eu escrevi um artigo com o Christian Dunker, chamado A Escuta Psicanalítica na África Lusófona.
Está publicado na revista Percurso, número 70. Está aberto, é só acessar a revista Percurso 70, o artigo está lá. Em que a gente discute essas questões, porque o meu primeiro movimento foi me pautar no Das Unheimlich, porque tudo era muito estranho e familiar. Depois eu vi que eu não ia ter perna para sustentar esse Das Unheimlich com essa diversidade que a gente tem aqui, mas é em outra intensidade. Então, como você falou, né, Alan, predominantemente Islã, em determinadas regiões, só a raiz cultural das próprias etnias. E eu me lembrei do trabalho do casal Ortigues, no Senegal, que é o Édipo Africano. Foi uma leitura antiga, um livro editado pela Escuta e já está esgotado, em que eles problematizam. Existe Édipo quando existe a força da cultura, da própria etnia, como que é isso, né? E é um livro bem interessante. E eles trabalharam no Senegal. E uma última coisa, já emendando, é a questão do idioma, porque o português, embora Moçambique seja considerado país lusófono, o português é o segundo idioma para eles. Então, eles ou falam crioulo, de uma forma, o crioulo, né, a África, vários países africanos que eles inventaram as formas de enganar os colonizadores. Mas essa possibilidade de falar um outro idioma e tal, ela é muito custosa, porque a gente fala, a gente sofre, a gente reza, a gente goza na língua materna. Então, ali, inclusive quando a gente foi, porque numa das vezes, né, a gente foi a um médico tradicional, a gente foi a um xamã, mas a gente foi com uma intérprete, que fala, o idioma de lá chama-se Xangana. Então, essa intérprete falava Xangana e falava português. Então, ela fazia a tradução para o xamã, para a gente, e permitiu esse atendimento, né? Inclusive, a condição de nomear o adoecimento, nomear o mal-estar. Então, às vezes, eles têm, por exemplo, covinha, essas covinhas, sabe, de queixo, chamam miminhos. Ah, o fulano tá com o miminho fechado, tá com o miminho aberto. Quando eu escutei isso, eu falei, o que tá aberto, o que tá fechado? Como assim miminho? E é a covinha. Mas quanto tempo para... Porque sem imagem, às vezes, não dá, né? Então, não, um buraco no rosto. Putz, buraco no rosto? Enfim, tem momentos em que a gente, nessa ideia de construir um dicionário, a gente constrói também um dicionário Xangana português, português Xangana. Sutil, né? Talvez pela Xangana a gente tenha muito que aprender, né? É um idioma espetacular. Eu aprendi Xangana quando eu morei lá e aprendi Kizomba, porque eu sentia que eu precisava dançar. Então, eu aprendi a dança, aprendi um pouco do Xangana, mas como toda estrangeirice, saiu de lá, acabou, né? A dança ainda preservo, eu tenho essa memória muscular, corporal e tal, mas o Xangana já perdi completamente, né? Legal. Vamos passar a palavra. Olá, vocês estão me ouvindo? Boa noite, que alegria. Vocês me ouvem, não? Sim, sim. Sim. Ah, tá, beleza. É, Helena, que boa deixa você me deu, viu? Quando você traz essa coisa do idioma, até cheguei a colocar no chat, assim, para não perder de vista, né? É, de que tem uma dimensão da estrangeiridade, né? Eu costumo brincar que aprender psicanálise é aprender uma língua estrangeira, né? Que as palavras, mesmo no nosso idioma, querem dizer outra coisa, mas às vezes a gente acha que aprendeu. E tem. Parou o seu áudio, Paulo. Paulinha, você fechou Oi, seu... achei. Estava te procurando, que estava preso no Alan. Então, eu tenho a impressão de que tem essa dimensão de estrangeiridade que a gente tem. A Miriam de Bier tem um trabalho bonito em relação a isso, né? Como a escuta do estrangeiro, ela faz a psicanálise
relembrar dos seus fundamentos. E não é na lembrança do mesmo, né? Mas é naquilo que a gente tem de potência desse não saber que a gente quer saber. E aí, vou retomar a pergunta da colega que me interessou, da Celi, né, sobre trabalho de grupo, e é perguntar do setting, dessa questão do espaço. Né? Você disse que os atendimentos por brasileiros são online, mas queria saber de como são os atendimentos lá, né, como é que é a questão do espaço. E eu tenho a impressão, Alan, não sei se é porque eu sou muito afetada pela coisa do tambor, enfim, dos ritmos, a psicanálise vienense, ela tem um ritmo muito marcado e uma melodia muito aberta. E eu acho que a psicanálise, eu tenho a impressão que a psicanálise, quando se encontra com a dança, faz a gente entender melhor o que o Lacan fala do gozo no corpo, sabe? De alguma coisa que é difícil de transmitir, que é difícil da teoria do último Lacan, enfim, alguns chamam assim, mas eu tenho a impressão que é um. Eu não sei se como é que teria sido Freud lá à época, mas eu sei que é, deve ser interessante ver o quanto que a psicanálise se descola também, né? Seja aqui, na nossa, né, estava no SEDES há 2 semanas atrás sobre existe uma psicanálise brasileira com questões importantes que foram levantadas, mas é isso, né? De como é que a psicanálise ela se propaga, como é que ela se aterra, como é que ela se incorpora. E nesse lugar do estrangeiro, desse encontro com o estrangeiro na psicanálise, numa língua que, ainda que seja em português, não é a sua, e que traz, não sei, queria ouvir essa coisa do espaço, do set. Minha pergunta vai para esse lugar. Olha, Paula, primeiro, obrigada por colocar os links ali da homenagem ao Geraldino, do artigo da Percurso. Aproveitem esse chat, gente, que tá muito rico. O Jorge me lembra aqui, né? Temos vários idiomas dentro do país. O Xangana é prioritariamente ali em Maputo, que é a parte sul do país. Me parece, Paula, que esse é o maior desafio que eles estão encontrando atualmente, que é de ter ou uma sede, que é de ter, porque os atendimentos são basicamente em domicílio, ou no hospital, ou na escola, ou na casa das pessoas. Então, por exemplo, o Timóteo, que é alguém que trabalha com psicóticos, ele vai Uhum. atender, e às vezes a pessoa está confinada pela própria família, então é um outro enquadre muito diferente. Então, a batalha agora da Copsimo é estruturar uma sede, se em Maputo mesmo, se na Matola, que é uma, tipo São Bernardo aqui, assim, e, Uhum. mas não tem um lugar fixo e uma tranquilidade tal como imaginada e tal. Então, é o em construção raiz. Legal, Helena. Queria também te lembrar de deixar seu contato, porque você tem tanto trabalho legal, assim, para as pessoas, de repente, se quiser botar um e-mail, alguma coisa assim, ou enfim. Boa, obrigada, Paula. E assim, fica já o convite, neste sábado, das 10 ao meio-dia, pelo Zoom, a gente vai ter a transmissão de neuroses e psicoses com o Paulo Magnani, que é um psicanalista aqui de São Paulo, o Leandro Gaffo, que é da Federal do Sul da Bahia, e não percam, porque vai ser bem bom. Eu vou pôr aqui o meu e-mail, é elenalia.unicamp.br. Esse do sábado vai ser aonde, Helena? Via Zoom, via Via Zoom. Zoom. Tá. Via Zoom. Essas transmissões a gente está fazendo pelo Zoom Uhum. e são abertas, e a gente, em geral, publica o link, ou eu vou pôr até meu telefone aqui, que tem o WhatsApp, e a gente tem um grupo de WhatsApp, e a gente manda o link um pouquinho antes ou na véspera. São todos muito bem-vindos aí. Bem-vindas. Ah, legal. Obrigado. Oi, Helena, Oi, Marli. posso só contribuir num detalhe? Está terminando já? Ah, falta 6 minutos. Deixa, Não, pode Gustavo. falar, Maria. Eu só queria passar também a palavra depois para Tereza, só. É, eu tô, Ah, eu então tô pode com a falar, mãozinha Tereza. levantada. Isso. Quer falar, Marli? Não, Bom, Tereza, fica à vontade, por favor, pergunta. não, Aproveita, Helena. eu queria dizer que, assim, uma alegria imensa, assim, fiquei até comovida de lembrar o Geraldino. O Geraldino já esteve conosco aqui pela secção clínica.
redução de danos, a gente já esteve junto, né, nos anos 2011, 12, né, Celi, num projeto aqui na USP. Então, assim, estou sentindo uma parceria, assim, muito legal. A Helena vai estar com a gente agora, 11 de junho também. E, Helena, esse projeto, ele me cutucou na alma psicanalítica, a coisa do singular e do universal. A psicanálise ela foi subversiva, tudo bem, numa condição ali, Freud subverteu, ele parte da subversão na medicina, vamos dizer, oriental, né, vienense, como foi falado, mas para além disso, eu acho que ele toca fundo num desafio, inclusive essa questão de Édipo que vocês falaram, né, que assim, que não é papai e mamãe, é para além das diversas culturas. Então, eu acho que o desafio que você vai, até o Alan usou um significante que eu gosto muito, a coragem, mas eu tomaria também o da psicanálise, o caráter subversivo, de pôr em prova a cada instante, porque quando você fala também do estrangeiro, cada paciente, cada analisante, a cada vez que entra, deverá ser um puro estrangeiro. E daí eu me lembro até, né, de Caetano dizendo: minha pátria é minha língua. E eu não tenho pátria, não tenho mátria e quero frátria. Então, aí vem as utopias, o coletivo, que eu acho que a Celi tocou um pouco, e a questão da liberdade que você fala que eles tocam. Então, eu queria te escutar em que medida essas fronteiras epistemológicas, fronteiras pulsionais, como vocês disseram da música, para mim eu acho que isso é pulsionalidade, a música fazemos música porque somos pulsionais, né? Estejamos onde estivermos, somos musicais. Mas essas utopias, né, do coletivo e da liberdade, eu acho que o grande desafio da contemporaneidade. Então, eu acho assim, queria te parabenizar, mas eu queria te colocar essa pergunta, assim, o quanto a gente consegue atravessar com os barquinhos essas fronteiras, que são mais que fronteiras epistemológicas, mas são culturais, elas cruzam utopias, né, como essa questão do coletivo, a questão da liberdade, e aonde a psicanálise tem a responder e está presente, ela não precisa, a gente diz que ela é ectópica, né? Até me lembro do Cristo, eu falei ectópica, psicanálise é ectópica. Ela não precisa se prender em nenhum, ficar arranjada em algum locus cultural em que esteja. Então, por isso que eu acho que a grande díade que você traz para a gente é o singular e universal do caráter subversivo da psicanálise. Eu queria te escutar sobre isso, porque onde ela estiver, vai ter o pathos, que é o sofrimento, que é a paixão. Então, como o muçulmano vai sofrer, como o brasileiro vai sofrer, como o japonês vai sofrer, como o americano vai sofrer, o canadense, enfim. Queria te ouvir nessa universal e singular desse grande encontro Brasil-Moçambique. E a psicanálise costurando. Primeiro, Tereza, agradecer. E aqui atrás de mim, você está vendo um divã? É um divã que eu herdei do Geraldino. Ele deixou Ai, o uau. divã dele para mim. Então, o projeto, além do que já traz e tudo mais, a gente enfrenta e encara como uma construção de um legado. Porque a herança é o que cai no colo, mas o legado ele é transformado, ele é adaptado, ele é suturado. Então, todos esses movimentos que a gente faz, e eu sempre reitero, é um projeto a muitas mãos. E mãos que carregam mesmo sem questionamentos outros além desses que a gente já faz. Me parece que a discussão sobre racialidade já resvala nesse universal particular, por, Ah, vai pela beirada. Por quê? Quando a gente está, e isso no começo foi muito forte, né? O Geraldino branquinho, idoso, cabelo branquinho, né, de algodão e tudo mais, e atendia. E quando a gente foi em 2023, ele foi atender presencial uma paciente dele. E foi um burburinho no hotel. O funcionário do hotel veio me procurar e falou: doutora, o que aconteceu? Ele está bem? E não sei o que lá, meio que insinuando que podia ser um caso, que podia ser alguma coisa. Então, o estranhamento já, assim, de cara, e a gente partiu para isso.
O que é singular em Moçambique? Eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que tem um interesse em aprender, um interesse em aplicar, e principalmente por isso eu gosto do nome, né? Comunidade Psicanalítica de Moçambique, de partilhar. Por quê? Porque tinha, e ainda tem, algumas pessoas que trabalham com psicanálise lacaniana e que cobram um salário mínimo por uma hora de atendimento, não tem acesso algum, fazem cursos maravilhosos a um custo muito alto, impraticável. Olha, um dos sintomas da psicanálise. Bom, enfim, essa conversa vai. Bom, Sim, bem. não, e as atividades que eles, porque eles também, como Copsimo, eles participam de atividades escolares, das campanhas nacionais. Então, agora em janeiro, teve enchente brutal em Moçambique. Aí eles têm a camiseta com logotipo, bonezinho e tal, e vão para os lugares, com mão na massa. E nesse ponto, e isso aconteceu também na pandemia, a gente fica aqui no suporte. E como a singularidade se manifesta? Principalmente nessa adesão a uma causa que pouco se sabe ainda o que vai dar, mas é É um como, é espaço como de cada um faz com isso, né? Quer dizer, a isso. psicanálise lá sustenta o que fazer com isso para cada um, né? Na sua singularidade. Não E importa o sistema de crenças, de verdade cultural que haja, né? e a sustentação de um lugar de sigilo e liberdade, que não é Perfeito. o mais comum no cotidiano de escolas, de universidades, etc. Não é a prata da casa, digamos. Então, tem uma força, uma pujança cultural, mas existem obstáculos explícitos. Então, não fale sobre isso em público, sob pena de reticências. Então, em 2023, a gente teve um conferencista que publica muito sobre a história da Revolução e tal, de Moçambique, e quando ele foi falar, parecia que ele estava falando assim, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Todo mundo esperando uma fala de impacto, e ele fez uma fala literalmente café com leite. Depois é que a gente foi saber que tinha 6 militares infiltrados naquele auditório. E que se ele falasse o que ele escreve habitualmente, ele ia sair de lá preso. Então, é uma realidade. Isso é singular. Então, esse temor, essa apreensão, esse cuidado, esse zelo, e que a gente super respeita, né? E eu Sim, fico sim. muito feliz em pensar o quão subversiva a psicanálise é naquele espaço em que as pessoas têm liberdade para falar realmente o que pensam. Esse foi o significante que mais se repetiu. Isso. Dar voz à palavra, Bárbara. Obrigada, Helena. Mas há um perigo nisso, né? Sim, sempre, né, Alan? O problema é que quem ouve, por exemplo, essa história do gay, se é proibido e tem pena de morte, meu Deus do céu, quer dizer que se o policial chega para você e diz seu paciente é gay, você é obrigado a mentir. Não, mas aí convoca um analista. Na sua ética, Alan, sim, sou regido pelo sigilo médico, desculpa, sigilo ético. Pronto. Não, Você não- já viu a ditadura respeitar sigilo é, ético? Manda o médico para o pau de arara. Peraí, como aconteceu no Brasil. é. Não, bela essa Não, Então, nesse ideia de. sentido, tem, Helena, nesse sentido, a psicanálise fica vulnerável? Ela tem uma sempre, certa vulnerabilidade? sempre, Sempre, né? sempre. Sempre. Eu acho Por que que tem estaria essa. blindada? Oi? Por que estaria blindada, né? É, 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 Ela está. é. A psicanálise, nessa dimensão, ela está sempre na banda de Moebius. Está para lá, está para cá. Exatamente. E Exatamente. nos grandes eventos, a gente tem uma boa parcimônia, tanto que poucas pessoas é que dão entrevistas para TV, para rádio, para jornais, etc. Então, teve, por exemplo, a mesa de abertura, eu não participei de um pedaço porque eu estava dando uma entrevista não sei o quê.
Aí o Mário Eduardo foi dar a outra entrevista, super, super cautelosos. Principalmente por conta dessas, não pode ficar numa coisa de denúncia, de explicitação, Exatamente. tal como a gente tem. Agora, a divisão lá que está acontecendo é entre o pessoal que é do Quiapo, que seria o Lula daqui, e o Venâncio, que seria o Bolsonaro deles. Aí tem uma divisão. E dentro da própria Copsimo tem gente que é do Venâncio e tem gente que é do Quiapo. E isso, Interessante. enfim, aí começa uma outra cautela que a gente não tem condição de tomar partido, mas a gente tem condição de escutar, né? Inclusive, quando a Miriam Debier foi, ela perguntava para todo mundo: você é Quiapo ou é Venâncio? Ela perguntava? Perguntava. E aí ela falou para mim: Helena, tudo bem de eu perguntar? Eu falei: claro, porque muitos não respondem. Eles se defendem. Chapo, Que já, chapo. que já Jorge, é, Jorge está que já falando é uma chapo. resposta, que já é uma resposta. Exato, exato, exato. Mas Então, vale a lei, a Sharia lá? É oficial do país? o quê? A Sharia, a lei islâmica que proíbe mulher sair sem o, O o- hijab? é, Olha, Alan, eu não sei te responder isso nessa precisão de políticas públicas e tal. O que a gente tem é que quem segue o Islã segue o hijab às sextas-feiras, não toma álcool, tem uma série de questões. E o casamento, o homem, desde que possa sustentar, pode ter 4 esposas. Em geral, ele tem 8, quando tem. Sim, se é para a coisa tomar outra dimensão. Mas tem a Igreja Católica, tem uma catedral muito bonita lá, e a missa é muito interessante. Eu levei o pessoal para ver, porque tem a música, tem os tambores, tem o cântico. Então, assim, junta 3, 4, um cântico espetacular. A música é muito forte. Você fez falta lá, viu, Alan? Passar a é, palavra para a Marli, que agora há pouco quis Oi, falar. Gustavo. Não, pode E- encerrar, viu? Vi que passou já do horário. Fica tranquilo. Eu só ia complementar a Helena e que você havia perguntado sobre a supervisão, né? O quanto nós somos estimulados a perguntar, né? O que significa, né, na sua cultura? O que é essa palavra? O que representa para você, né? Como é um feitiço, né? Que foi trazido por uma das pacientes, né? O que representava o feitiço para ela, né? Diante dessa divergência. E a gente também atende pessoas que estão na praça, no telefone. Então, são nas situações mais adversas, mas e funciona, né? Isso que é lindo, né? Ele acontece. E, de alguma maneira, isso está fazendo resultados, né? Tá bom? Legal, obrigado, Marli. Obrigada. É um pouco do que a Paula lembrou, né, de escutar essa língua estrangeira, né? Não tem muito como você cair nos equívocos de achar que está, né, sabendo o que o outro está falando, né? Parece que. Mas, Gustavo, há línguas e línguas, porque cada paciente, cada um que diz, estará nos trazendo uma língua estrangeira. Senão a gente vai Mas é ficar isso no que eu discurso, falei, Tereza. A gente não escuta né? significado. A É gente isso que eu escuta falei, eu significante, tô exato, falando exato. isso, né? Que É, no é, nosso, né? É como a Helena é. lembrou, né? A gente de repente acha que todo mundo é um sujeito urbano, classe média, né? Né? Para cair no. Eu tem diria que que é ser. quase que é uma beleza para a psicanálise se pôr à prova nisso, né, Helena? Porque assim, ela não está em nenhuma gavetinha linguística que seja, está ali a singularidade, por isso que eu provoquei a coisa da singularidade. Helena, você já viu algum paciente aí com 4 mulheres ou 8 mulheres? Eu já vi, Alan, e assim, eu já vi tanto na condição de psicanalista para escutar o paciente, como nos tempos de epidemiologia, de como é que você trabalha a prevenção à AIDS numa situação dessa. Olha.
Então, tinha paciente Eu lembro. que punha medicação de AIDS na padaria, porque ela não pode contar que tem AIDS, senão o cara larga dela. Lá eles falam SIDA, e a gente aqui no Sim. Brasil é um dos poucos países de língua portuguesa que fala AIDS, a gente usa a sigla americana, pela homofonia, né, com as nossas SIDAs. Mas lá, então tem um pouco disso, Alan, e é muito angustiante. Como a gente tem questões relacionadas ao albinismo, então os albinos padecem, tem muitas histórias que a gente resvala e não se aprofunda num coletivo, numa fala superficial, para não entrar no folclórico. Mas tem coisas Isso. assim, muito diferentes do nosso habitual. Então, e é um exercício de impotência, não sei se maior ou menor que outras situações de atendimento, mas a gente tem uma possibilidade de fazer circular alguma coisa, alguma palavra, algum significante, algum incômodo. E olhe lá. Helena, eu fiquei entusiasmadíssima, porque eu acho que a psicanálise é posta à prova, não é impotência. Eu acho que assim, é potente. O fulano tem 10 mulheres, tá, aham. E aí? Onde está o teu mal-estar, querido? Onde está o seu mal-estar, querido? O que está acontecendo? Porque é do patos que se trata, e não Mas de você quem falar sofre assim. mais nisso? É o homem ou as 10 ou 8 mulheres? Olha, a Paulina Chiziane, ela conta no livro Niket, uma poligamia, ela fala sobre a poligamia, e ela explica em detalhes. Então, a esposa número um escolhe, ajuda a escolher a número dois, ajuda a organizar a agenda com a número três, com a número quatro. Claro que isso varia de acordo com a região do país, mas, em geral, existe uma primazia da primeira esposa, que depois, se o cara morre, ela é a primeira a se dar mal. Então, porque ela precisa se desfazer dos bens, porque tem um ritual de purificação, que ela passa a noite com o sogro ou com algum cunhado para transar, para se purificar. Então, são coisas da cultura que a gente precisa beber antropologia Isso. e cuidar para não relatar de uma maneira sensacionalista, de uma maneira E, grotesca, e se abster de valores, né? Morais, enfim, né? O analista, né? Claro. bem Totalmente. difícil, gente. Você Por isso acha? que Você a questão acha? do das Unheimlich, por isso que do É, das o Ah, Unheimlich. Heimlich, e quer olha dizer, aqui o Heimlich, hein? The big Helena, one. você fala assim, Helena, você fala, cutuca o analista a se abster e fala assim, não, eu não tenho que entrar aqui com a minha subjetividade, não é isso? Bem isso, né? Que foi o caso daquele colega que tinha filha adolescente e É, na supervisão percebeu. Então, quando a gente fala choque cultural, não é o hijab, não é a matapa, mas é essa possibilidade de força na contratransferência, de reconhecer e nomear o mal-estar, de trabalhar na supervisão. Então, quando eu falo, estamos abrindo uma picada com alicate de unha na floresta, é assim que a gente se sente, porque tem um universo a ser reconhecido, construído, e essa interação é uma interação que demanda muita coisa da gente. Então, por isso, eu acho que o coração é a clínica escola e que a gente desdobrou para a clínica social para estar acessível. Então, agora, por exemplo, a gente tinha uma lista de espera, a gente zerou a lista de espera. Aí eles fizeram um curso lá de psicodrama com 20 e tantas pessoas. Ai, o pessoal que fez psicodrama precisa fazer análise. Vocês têm vaga? Não, vamos ver. E aí tem os coordenadores da clínica que estão cuidando. O que eu penso ser importante é começar uma representação social de uma psicanálise que tem uma pegada de qualidade e uma sensibilidade social. mas não sem que se sustente a singularidade, né, de cada um, né? Para não Sim, virar sociologia, né? sim, mas para mim isso já é um pressuposto da psicanálise, Né? Não, Teresa. perfeito. Sim, Não sim, é nem um perfeito. adendo. Não, isso Né? Quer dizer, é é a quinta condição. mulher, mas é a quinta mulher tá com dor de barriga. Vamos escutar lá o que que tá em jogo. Isso, exatamente. Gustavo, você dá um minuto para a gente falar que a Helena vai estar conosco 11 de junho?
Vamos lá, ó, ela vai estar 11 de junho e também já está convidada depois do doutorado para voltar aqui e apresentar alguma coisa que Totalmente. você queira, porque eu acho que foi, assim, né, deixou todo mundo ver aí o que que esse alicate abriu na floresta. Vamos. Todos convidadíssimos para 11 de junho escutar um recorte clínico de Helena aqui na secção clínica. Ah, com, legal, a um gente E, comen- divulga com depois um bastante. comentador, a secção e o clínica Nery, Antônio, vai ter exato, o Antônio comentador muito Neri, potente, comentador, muito, assim, é muito, praticamente um Oscar. nossa. Vocês, por favor, convidadíssimos todos, hein? Legal. E sábado, enfim, entre em contato, quem quiser participar, tanto da transmissão, como a Paulinha abriu a possibilidade de participarem, a gente tem no Projeto Escola, nas primeiras e terceiras terças-feiras do mês, das 7h30 às 9h, o grupo de psicanálise e relações sociais, então, do corpo freudiano, e a gente, pelo que eu vi aqui, Paulinha, vi rápido, não me deixa mentir sozinha. Tem essa possibilidade de quem não é do corpo freudiano participar a gente está estudando Fanon nesse momento. Legal. Vamos Bom, conversar isso. Helena, ó, mais uma vez super obrigado. Foi um sucesso, adoramos. E agradeço a presença de todos até essa hora aqui assistindo a Helena. Obrigado, viu? Então, até daqui a pouco no Lapsus, né? Até daqui a pouco. Rola Obrigada, da cama e Beijinho. cai no gente. lapsus. Obrigada, Obrigada, gente. Helena. Tchau, querida. Tchau. Amei, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Bravíssima.